noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo agora a mais uma live do Praticadamente. Praticadamente hoje vamos ter a live com a Gisele Eugênio. A Gisele, que é diretora de programação e já fez várias lives aqui, que vale a pena você assistir lá no YouTube. Praticadamente é uma comunidade de estudo de hipnose, hipnoterapia e todas as ferramentas que podem agregar na terapia em si. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, através do @praticadamente_, através do Facebook e nossos canais, nosso canal do YouTube e Spotify. Lá vocês vão ver mais de 100 lives com diversos assuntos, desde assuntos jurídicos, assuntos relacionados à terapia realmente, marketing, tudo que vai lhe ajudar, seja você ou aprendendo todas essas funções. Gisele vai falar hoje sobre linguagem terapêutica, a comunicação que conecta. Gisele, pode começar. Boa noite para todo mundo que está aqui hoje presente na live. Já fica a minha gratidão para cada um de vocês aqui, alguns de câmera aberta, alguns de câmera fechada. Também bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo a gente no YouTube, a gravação dessa live, ou mesmo ouvindo aí no Spotify. Fica aqui o meu olá para cada um de vocês. E aqui eu já vou falar um pouquinho para quem está ao vivo e até para quem está assistindo depois, para quem está no Spotify não vai perceber essa diferença, que de vez em quando eu vou olhar aqui para essa câmera, então eu estou olhando para a câmera da gravação e de vez em quando eu fico olhando aqui para baixo, assim, meio esquisitinho, porque aqui embaixo está a tela com todas as carinhas de vocês, então aqui eu fico vendo qual é a comunicação de cada um que vocês vêm me trazendo. Quando a gente fala em comunicação, vou aqui compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa ter também o recurso audiovisual. Vocês conseguem todos ver minha tela aí? Faz um joinha para mim, para eu saber que vocês estão vendo. Marcinha fez um joinha. Gente, hoje nós vamos falar sobre a linguagem terapêutica, a comunicação que conecta. E aqui eu já quero começar com uma primeira pergunta. Alguns aqui eu tenho certeza que vão dar uma entregada na idade, né? Já vi aí algumas carinhas dando risadinha, porque já está entregando a idade de uma galera aí. Quem aqui já brincou de telefone sem fio na vida? Faz um joinha. Já vi umas mãozinhas levantando. Eu já vi umas mãozinhas ali que não quiseram levantar, mas a carinha assim, ó, já me entregou que brincou de telefone sem fio alguma vez na vida. E, gente, conta uma coisa aqui para mim. Vocês podem escrever isso no chat, a Marcinha vai lendo para mim conforme a gente for se comunicando aqui. Conta aqui. Quem que já brincando de telefone sem fio chegou no fim da conversa e aquela primeira informação que escutou chegou lá no fim e o negócio era completamente diferente da primeira frase? Com quem aqui aconteceu isso? Lilian, Marcinha, Lu, William. Pois é. E aí, Orlando, que abriu a câmera, seja muito bem-vindo, Orlando. Sempre que a gente vai brincar de telefone sem fio, e vamos combinar aqui que essa é a graça da brincadeira do telefone sem fio, é a gente perceber esses ruídos de comunicação. E hoje, quarta-feira, aqui no Praticadamente, a gente tem uma linguagem um pouco mais voltada para o terapeuta, é importante a gente falar sobre a linguagem terapêutica. Por isso que a gente escolheu esse tema para vir abordar aqui com vocês. E quando a gente fala de linguagem terapêutica,
primeiro está aí, todas as nossas redes sociais. Marcinha já falou na apresentação lindamente sobre cada um dos nossos canais, porém, eu ressalto aqui para vocês, cada um desses canais, o YouTube do Praticadamente, o Instagram do PDM e também o Spotify, fora o nosso grupo de WhatsApp, são as nossas formas de nos comunicarmos com vocês. É onde a gente leva as lives gravadas, os anúncios das próximas lives, para quem ouve. Isso tudo são as mídias lá, né? Que está todo mundo já conhecendo. Porém, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que é onde a gente tem a nossa maior comunicação. E é justamente lá no nosso grupo de WhatsApp que esse monte de carinha aqui, que é a nossa equipe do Praticadamente, que alguns de vocês podem ficar achando que a gente está lá só assim, levando a ver navios, que a gente não está reparando o que vocês estão conversando. Não se enganem. É que o grupo de WhatsApp é quase como um Big Brother, gente. Vocês estão sendo ali olhados o tempo inteiro. A Lilian está dando risada, a Marcinha está dando risada, porque é assim, gente, a gente está vendo a comunicação de vocês e quando nós percebemos que algumas coisas estão saindo um pouquinho da linha, né? Eu não sei se vocês perceberam essa semana que um dos participantes colocou lá uma figurinha pornográfica. Imediatamente um dos gestores já tirou ali aquele participante, porque fere a comunicação principal do Praticadamente, que é levar conhecimento, né? De vez em quando aparecem umas brincadeiras, a gente entende, a gente dá um pouquinho de risada, brinca um pouquinho com a pessoa, porém a gente volta para a comunicação principal do grupo, né? Então aqui a gente tem toda a equipe do Praticadamente, a Lilian, que é a nossa diretora-geral, ela que puxa a nossa orelha, gente. Marcinha, eu, Luciano Durante, Andréia, Thiago, todos nós estamos o tempo inteiro, cada um numa função, levando da melhor forma a comunicação para vocês. A Marcinha é a nossa comunicadora morta, tá, gente? É ela que faz as artes lindas, que a gente posta lá nas redes sociais, que a gente dispara para vocês nos grupos. É Marcinha quem faz isso, gente. Cada arte que ela faz comunica. E daqui a pouquinho vocês vão entender como que isso, de fato, comunica. E aqui, apresentar um pouquinho, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não viu minhas lives aqui, sou Gisele Eugênio. Eu ajudo pessoas a entenderem seus processos emocionais. Como? Através de terapia, né? Hoje eu vou falar muito aqui sobre conceitos da PNL, da Programação Neurolinguística. E a PNL, ele é o meu berço dentro do mundo terapêutico. E PNL é comunicação, né? E, comunicação interna dos grupos. Marcinha me chamou e falou assim, Gi, você tem que fazer uma live falando de PNL. Então, tá aqui, tô trazendo. Veio o pedido, vem a resposta para que a gente traga. Porque sempre que vocês, né, que participam ativamente da comunidade do Praticadamente, sempre que vocês trazem um tema até a gente, nós escutamos. A gente tem uma lista, né? Eu, como diretora de programação, eu tenho uma lista de temas onde eu saio buscando agora pessoas que vão trazer essa informação. Se nenhum dos gestores tem aquele conhecimento, nós vamos buscar fora para que isso seja trazido até vocês, porque se é uma necessidade, nós vamos trazer para vocês, tá? E aqui eu quero trazer esse primeiro conceito da PNL, um conceito bastante conhecido. Eu quero entender, todo mundo aqui conhece esse conceito de mapa não é território? Tem alguém que nunca ouviu falar? Seu Homero aqui, eu vi umas carinhas. Isa, que chegou aqui. Gente, Isa é lá da turma de terapia neurosistêmica. Seja muito bem-vinda, Isa, aqui para o mundo do Praticadamente. É uma terapeuta que se formou comigo agora, recentemente. Seja muito bem-vinda.
Todo mundo aqui fez uma carinha, um joinha que conhece. Eu vou passar muito rápido por isso. Marcinha até escreveu aqui que já assistiu minha live e, de fato, no nosso canal do YouTube tem 2 lives falando sobre essa temática do mapa não é território, uma comigo e uma com o Thiago Cho, que é irmão do Pyong, né? Que o Luciano trouxe ele o ano passado para falar sobre isso. Mapa pautado em realidade subjetiva. Território pautado em realidade objetiva. Realidade objetiva, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto o cheiro, aquilo que eu sinto a mão, né? Então tá dentro dos canais VACOG, né? Visual, auditivo, sinestésico, olfativo e também gustativo. Mapa está dentro da realidade subjetiva. É aquilo que eu interpreto o mundo. É como eu interpreto aquilo que chega até mim, né? Figurinha super conhecida aí no mundo. Para um é 6, para o outro é 9. O que isso significa? Dentro do conhecimento de cada indivíduo, das suas experiências, daquilo que ele viveu, daquilo que ele conhece, ele vai enxergar uma situação de um jeito ou de outro. E por que eu trouxe esse conceito de mapa não é território? Porque tudo que eu falar aqui está pautado dentro do meu mapa de mundo. Tudo que eu disser aqui não é lei, não é regra, ninguém precisa sair fazendo a partir de amanhã. Se algo de pronto não fizer muito sentido para você, não joga fora ainda. Guarda, abre ali uma gavetinha do lado, põe lá dentro e espera. Daqui a um tempo pode ser que você olhe de novo para aquilo lá na gavetinha, continua não fazendo efeito, continua não fazendo sentido. Daqui a um tempo pode ser que faça sentido. Então, não descarta, só ouça, associa, assimila isso e deixa lá, tá? Mapa não é território. A informação que a gente traz aqui faz sentido para alguns, vai se conectar com alguns e talvez não se conecte com outros. E tá tudo bem, tá? Belezinha até aqui? Dúvidas, perguntas? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo, vamos seguir então. Quem aqui conhece esse cidadão que está aí na tela? Quem sabe quem é? Vamos ver quem é do mundo aqui. Alguém? Eu sei. Marlon André Brando. Marlon Brando, ó, é galã, hein? Essa foto preta e branca é o galã, chiquérrimo. Bom, vamos lá. Esse cara escreveu a seguinte frase: toda comunicação é hipnótica por natureza. E para quem não sabe, esse é Milton Erickson, o da hipnose ericksoniana, daquela hipnose conversacional, que é uma das hipnoses, um dos veios de hipnose que eu mais gosto, que eu mais me conecto, que é a hipnose da conversação, a hipnose metafórica, a hipnose de histórias, porque isso conecta, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para muitos colegas que é uma queixa que de vez em quando aparece lá no nosso grupo do WhatsApp, que diz assim: o meu cliente não entra em hipnose, o que eu faço? Quem aqui já viu esses debates acontecendo lá no grupo do Praticadamente? Quem já presenciou aqui, ó, umas carinhas estão balançando a cabeça. Se a gente partir do pressuposto aqui que toda comunicação ela é hipnótica por natureza, não necessariamente, gente. A gente tem que fazer aquela hipnose clássica com o cliente, do fecha seus olhos, toma uma respiração profunda, eu vou contar de 1 até 10, e no 10,
XPTO acontece? A comunicação, quando a gente conversa, isso por si só é uma forma de hipnose. Quem está aqui no grupo, que quando eu faço uma pergunta, responde, faz joinha, tudo isso é porque vocês se conectaram com a ideia, com aquilo que está sendo passado. Então, às vezes, aquele cliente que você está atendendo e que, de alguma forma, ele não responde à hipnose clássica, sabe? Vou contar de 1 até 10 e no 10 faça XPTO. Muitas vezes ele vai se conectar com a conversação. Não quer dizer que ele é uma pessoa impossível de fazer um tratamento. Por isso que é importante, como terapeutas, nós entendermos e conhecermos diversas linguagens terapêuticas. Porque para alguns vai fazer mais sentido fazer hipnose. Quem é que nunca, né? Chegou numa sessão que o cliente falou assim, hoje você vai fazer hipnose, e comemorou com você. Porque naquele dia você vai fazer hipnose, mal sabe ele, que você já fez muita hipnose com ele, naquela conversação, durante a sua anamnese, que você foi perguntando, você olha para ele, ele está ali com o olhinho marejado, ele está ali refletindo sobre o que você está falando, ele já está num processo. Não é o processo clássico lá, que muitas vezes o Durante de segunda-feira nos laboratórios treina com vocês, mas é uma forma de hipnose, a pessoa se conecta com aquilo. Se a pessoa está prestando atenção, ela está seguindo algumas das suas sugestões, dos seus comandos, daquilo que você está falando para ela, ela está conectada, né? E aí volto para a hipnose ericksoniana, que é aquela hipnose que a gente vai conversando, e ela se conecta. Agora, ela começa a te responder algumas coisas, tá? E aí, próximo conceito Vamos lá, próximo conceito. Tem um delay aqui, gente, entre o meu computador e o que eu faço aqui no celular, tá? No computador já tinha passado o slide, eu fico parado aqui. Bem-vindo, João Couto, prazer ter você aqui também conosco. Dentro da PNL, a gente tem esse pressuposto, que diz que a responsabilidade da comunicação é de quem emite a comunicação. Quem aqui já viu aqueles memezinhos dizendo coisas do tipo, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende? Quem aqui já viu isso por aí? Pois é. E quem aqui já falou isso por aí, hein? Quem alguma vez aí já se justificou no mundo dizendo, não, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende? Pois é, eu não vou nem entregar quem é que está fazendo assim com a cabecinha, quem é que levantou o dedinho, não vou entregar, hein? Ó, não vou entregar quem está escrevendo no bate-papo, ó. Segredo só para quem estava ao vivo. Você que não entra ao vivo na nossa live perde esses bastidores, então vem ao vivo para a próxima live. Gente, isso é uma informação muito comum de ser dissipada por aí. Porém, quando a gente para pensar, e agora vamos pensar terapeuticamente, tá? A responsabilidade da comunicação é de quem está emitindo a comunicação. Se você quer que o paciente, o seu cliente, ou a nominalização que você use, levante a mão direita, você precisa ser claro para essa pessoa. Olha, no momento em que isso acontecer, levante a sua mão. E aí você está do lado esquerdo e toma um tabefe na cara. Você não foi claro para ele. Pode dar risada, Lívia, mas você não foi claro para ele. Você tem que ser claro. Clareza na informação. Levante, então vai levantar a mão esquerda, porque você não vai tomar um tabefe. Comunica. É sua responsabilidade. Como terapeuta, isso aqui é um pressuposto da PNL, tá? Não são vozes da minha cabeça. Nós, como terapeutas, temos essa responsabilidade de
emitir a informação com o maior número de clareza. Um pouquinho antes de vocês entrarem, estava só eu e o Durante aqui na sala, a gente estava batendo papo, e aí ele falou assim, você vai transmitir alguma coisa, você vai pôr slide? Eu falei assim, não, eu fiz slides. Por quê? Eu entendo que a responsabilidade da minha comunicação, ela é minha. Alguns de vocês vão se comunicar com o auditivo. Vocês não precisam estar olhando para a tela. Tem gente que está ouvindo e fazendo outra coisa concomitantemente, porque só o ouvir é suficiente. Porém, alguns aqui têm mais facilidade em se conectar com o recurso audiovisual. Então, eu ponho um slide, eu ponho algumas informações na tela que traz um recurso para que vocês entendam o que eu estou comunicando. E para alguns que são mais, assim, que percebem um pouquinho mais, percebe também que de vez em quando eu faço alguns gestos, como tô aqui, ó, juntinho de vocês. Se a gente está presencial, às vezes esse é o momento que a gente passa ali naquelas pessoas que a gente percebe que são um pouquinho mais sinestésicas e a gente toca essa pessoa. Porque isso é uma comunicação. Para os sinestésicos que estão vendo a minha mãozinha se mexer aqui, eles estão captando a informação com mais facilidade. A Marcinha briga comigo, gente, porque ela fala que ela quer dar prints na tela, a Marcinha rindo lá. E ela fala assim, Gi, você não para com a mão. Não paro mesmo, gente. Minha mãozinha aqui é quase de italiano que fala com a mão. Marcinha que lute para dar prints na tela e eu ficar bonitinha nos prints da Marcinha, entendeu, gente? De vez em quando eu dou umas paradas aqui, que é para a Marcinha fazer uns prints mais bonitinhos nosso. Eu e o Luciano, a gente dá trabalho com a Marcinha, gente. Dou, né, Marcinha? Eu sei. Isso é minha responsabilidade. E também é a de vocês, quando vocês estão se comunicando. Não joguem ainda essa informação fora, porque já já vocês vão entender mais um pouquinho do que eu falo de responsabilidade na comunicação. E aqui eu já vou trazer uma frase impactante para algumas pessoas, que é: o óbvio também precisa ser dito. Quem aqui já pensou algo assim? Eu vou pôr o exemplo do cliente, tá? Não vou nem pôr outros exemplos da vida. Mas já pensou assim, nossa, mas isso era tão óbvio, para que eu tinha que ter falado isso para ele? Com quem aqui já aconteceu isso? Lilian fez carinha, Marcinha, Durante. Gente, é óbvio para quem? Lembra do segundo slide de conceito? Mapa não é território. É óbvio para quem já vive aquele mapa de mundo, para quem aquilo já faz parte dos seus valores, já faz parte do seu cotidiano. Às vezes, para o outro, que tem uma outra experiência de vida, que tem outras coisas na vida dela que pautam suas vidas, não é óbvio. Para mim, é óbvio tomar banho todos os dias. Para pessoas que não têm acesso à água encanada e tudo mais, talvez não seja tão óbvio para essas pessoas. E eu estou dando um exemplo aqui bem crasso. Mas se a gente começar a pegar minúcias do cotidiano, às vezes o erro da comunicação, não comunicar algo ao cliente. Nossa, mas era tão óbvio ele fazer isso. Mas a gente já conhece a técnica. Às vezes o cliente ele não conhece a técnica, não tem como ele saber que aquilo era óbvio. Ah, mas na primeira sessão eu já fiz isso. É óbvio que agora eu quero que ele faça igual. Será? Será que é óbvio mesmo para essa pessoa? E a partir de agora, eu vou falar algumas coisas que pode parecer muito óbvia, algumas coisas óbvias para algumas pessoas. Só que eu não trouxe à toa essas informações. Lembra que eu mostrei aquela equipe de
um monte de gente que fica de olho em vocês nos grupos. E é por isso que nós vamos trazer algumas informações aqui. Lu escreveu, com o cliente não tenho problema quanto a isso, mas com familiares, pois é. Às vezes, a gente espera que a pessoa que está mais próxima da gente pense como a gente. E não necessariamente ela pensa. Ah, mas vive comigo, tá vendo? Mas às vezes não é óbvio para ela, né? Por quê? Mapas diferentes. Somos seres únicos. Lilian colocou, como assim? Não é evidente. Mas na terapia, cabe ao terapeuta explicar isso. Parece sempre muito óbvio, né? Às vezes não é suficiente para alguns tratar com metáforas. Não. Às vezes a gente tem que ser meio direto, né? Às vezes a gente tem que falar A, mas A é A. É A. A gente tem que ser assim, ó, pá. Porque se a gente usa a metáfora, ela fica num campo muito aberto. E esse cliente agora, ele precisa pensar um pouco mais. Não vou entrar no mérito da questão aqui, porque esse é um assunto mais profundo, a gente pode trazer ele num outro momento, mas existem pessoas que têm uma facilidade maior para o cognitivo, outras uma facilidade maior para o afetivo e outras uma facilidade para a ação. Então, se é uma pessoa muito afetiva, e eu estou trazendo ali algo para ela muito cognitivo, essa pessoa ela vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ela sente aquela informação, ela vai pensar, sabe? Ela vai entrar numa Nárnia ali. E às vezes eu preciso que seja uma coisa mais reta, mais certa. Então, Marcinha, excelente colocação. Para algumas pessoas, às vezes, a metáfora não vai dar certo. A gente precisa ser direta e reta nessa informação, tá? E aqui eu vou trazer algumas informações para vocês que pode parecer muito óbvia para algumas pessoas, só que precisa ser dito. Dentro da comunicação assertiva, a gente tem inúmeras coisas que a gente vai trazer aqui para as pessoas. Só que eu vou listar só algumas. Lá dentro do Mente Terapêutica, por exemplo, a gente tem uma aula só de comunicação assertiva para quem participou do Mente Terapêutica. É uma aula de quase 4 horas comigo, só falando de comunicação assertiva. Então, quem participou lá participou, sabe que tem um monte de coisa. Aqui eu vou listar só algumas, que eu vou trazer como um pouquinho mais importante para vocês nesse momento, gente. E a primeira é empatia. Para algumas pessoas, empatia é calçar o sapato do outro. Gente, eu calço 33. Meu pé, tamanho 33. Cabe no pé de quem aqui o meu sapato? Quem que consegue usar meu sapato? Lilian já fez assim, Lu deu uma risada. Eu acho que o Durante não consegue usar o meu sapato. Gente, empatia não necessariamente é calçar o sapato do outro. Empatia é entendermos, já vou até passar o slide aqui, entendermos que o outro tem uma história. É prestar atenção na história daquele indivíduo e saber que ele é único. E se a gente não, como terapeutas, tá? Eu não estou falando nem como ser humano lá fora, lá no dia a dia. Estou falando como terapeuta. Se como terapeutas nós não nos pusermos no ponto de ter empatia com aquele indivíduo que está na nossa frente, talvez compartilhando a maior dor da vida deles, e talvez dentro de um julgamento, mapa não é território, um julgamento, às vezes o terapeuta olha e fala assim,
Nossa, mas está reclamando por isso? Que bobagem! Vocês acham que isso não acontece no mundo aí fora? De pessoas que não entendem que a dor do outro, para ele, é gigantesca. Para ele, causa muito sofrimento. Então, ter empatia e entender a história que aquela pessoa vive. E aí eu pergunto aqui, próximo item é escutar o outro. Quem é que acha que escutar e ouvir é a mesma coisa? Ou quem acha que é diferente? Quem acha que é diferente, levanta a mão aí. Escutar e ouvir. Lilian diferente, Tiago diferente, Durante diferente. Gente, escutar e ouvir são coisas completamente diferentes. O terapeuta, uma possibilidade que ele tem, eu não vou falar que ele tem que, porque ele não tem que nada na vida dele, porém uma sugestão que eu deixo aqui é que ele trabalhe a escuta ativa, escutar o outro. Dentro do grupo do Praticadamente, às vezes a gente percebe uma necessidade de todo mundo ali responder e ajudar, cada um com a sua experiência, e de vez em quando não se escuta o pedido da pessoa. Recentemente nós vimos no grupo acontecer algo nesse sentido, de que a pessoa ela fez um pedido simples e de repente virou uma coisa gigantesca. E aí a gente vai lá e conversa, olha, o que está acontecendo? Isso aqui não, a pessoa pediu isso. Hoje a pessoa está comunicando isso porque tomou uma proporção, porque cada um começou a ouvir o seu mapa de mundo, o seu entendimento daquela situação. E quantas vezes isso acontece lá fora? Quantas vezes a pessoa ela vai com o sentido de ouvir, ela já quer responder, ela não está nem prestando atenção no que está sendo dito. Ela já quer responder para o cliente, porque está tão óbvio para ela, como terapeuta, nossa, eu estou vendo, esse é o problema da pessoa, que ela já quer responder. João, ouvir é com o ouvido, escutar é com a alma. Gente, que frase linda do João. Obrigada por essa contribuição, João. É isso. É a gente ouvir agora, escutar agora aquilo que a pessoa está ali dizendo para você, com empatia, entendendo o que ela está falando e agora escutando. E atenção à sua fala. Como terapeutas, a gente está ali emitindo informações muito importantes para aquele cliente. E quem é que acha que eu estou falando só do que a gente fala verbalmente, hein? Pois é. A gente está falando muito mais do que só a fala. A gente tem aí a hipnose não verbal, né? Inúmeras lives dentro do nosso canal, com a equipe do Gouveia, com o Gogo, falando sobre hipnose não verbal. A gente se comunica com o cliente também sem abrir a boca. E aqui eu quero chamar a atenção, puxão de orelha, com carinho, com amor e carinho para algumas pessoas. Gente, cuidado com o que você escreve também. Isso é comunicação. Erros de português. Né? Não vou não cometer aqui a indiscrição de dar prints em conversas e pôr aqui para vocês verem, mas, por exemplo, pessoas que escrevem hipnose errado. E aí imagina o seu cliente que já pesquisou lá na internet como é que escreve o nome da sua técnica, chega até você e de repente você está escrevendo errado para esse cliente. Vocês acham que isso conecta ou isso desconecta do seu cliente, hein? Né, Lilian? Às vezes a pessoa ali já olha e fala assim, gente, mas nem o terapeuta sabe escrever um negócio, será que ele sabe fazer mesmo? Ó, como que acontece? E a comunicação, ela está também ligada com a roupa que a gente usa,
como a gente se expressa. Às vezes, vai atender ali um cliente que não fala palavrão. E, de repente, o terapeuta começa a falar aquele monte de palavrão. As empresas hoje, antes de admitir um funcionário, verificam o que ele expõe nas suas redes sociais. Não é só a empresa não, Lilian. O seu cliente também. O seu cliente também joga lá no Google o seu nome para ver o que aparece. Aí, tá lá nas suas redes sociais abertas, e tá tudo bem de vez em quando você postar que você tá num lugar bacana, que você tá numa festa, que você tá numa viagem, tá tudo bem mostrar que você tem uma vida social. Mas de repente só aparece lá foto sua, tribêbado, caído pelas tamancas, e esse seu cliente está te procurando para tratar alcoolismo. O que vocês acham que acontece com esse cliente? Ele vai falar assim, velho, tá pior que eu? Nem vou, pronto, já desconectou, né? A diferença de escutar e ouvir não é subjetiva. Sim, diferença de subjetivo, Lu. A gente vai entender aqui que são minúcias de palavras, né? Então, por isso que a gente pega um pouquinho no pé, o Durante já está chamando aqui para beber. Calma, Durante. Vamos esperar o fim de semana, vamos esperar o sextou aí, Durante, para a gente sair capotando na curva. Calma, muita hora nessa calma aí. Gente, tudo comunica, a gente se comunica o tempo todo. Seja uma foto que você posta, a roupa, a forma como você fala. Nos atendimentos presenciais, para a turma que fuma, o cheiro do cigarro, o seu perfume comunica coisas para o cliente. Chegou aí, nós estávamos falando de hipnose não verbal e o Gouveia chegou aqui para brilhantar a nossa live. Muito bem-vindo, Gouveia. A gente se comunica sem abrir a boca. Então, muita atenção à sua fala, cuidado com aquilo que você está falando. Dentro do grupo de terapia, ali dentro do grupo de hipnoterapeutas, a gente está se comunicando o tempo todo ali com a turma. Então, a gente precisa entender o outro, entender o colega, não julgar. Ah, não, a pessoa fez uma pergunta, ela não conhece nada de hipnose. Gente, às vezes a gente vê ali pessoas super gabaritadas fazendo perguntas, e às vezes perguntas justamente para dar uma movimentada no grupo, sem julgamento. Escuta o que o outro está falando e atenção àquilo que você responde, tá? E aí, trago também aqui outro ponto para vocês, que é a evolução contínua. Estarmos aqui, Gouveia, escutar é uma terapia, justamente, Gouveia. Quantos clientes, às vezes você vai lá, se programa para fazer aquela sessão fantástica de hipnose, mas a pessoa senta ali na sua frente, fala, levanta da sua frente e vira e fala assim, nossa, essa foi a melhor sessão de todas. Ela só falou. Você não falou nada para ela, certo, Gouveia? O Gouveia está ali balançando a cabeça. Às vezes você não falou para... Você não deu nenhuma direção de insight para ela. Mas na fala dela, quando ela se escuta falando, ela traz uma compreensão. Às vezes, a sua comunicação não verbal, só o sorriso que você dá, um levantar de sobrancelhas, um gesto assim do tipo, tô te acompanhando, continua, tô aqui, né? De vez em quando a gente tem que fazer uns movimentos, principalmente na câmera, assim, para a gente saber que não está travado. Você faz um movimento, pronto, a pessoa falou assim, é isso, pronto. Você não falou nada para ela, mas ela chegou no insight que ela precisava. Por isso, evolução contínua. Entendermos tudo isso. Parece tudo muito óbvio do que eu estou falando aqui, e espero que seja óbvio para vocês aqui. Se está sendo óbvio, já são coisas que vocês praticam, que já está inerente em vocês.
Agora, às vezes, para um ou para o outro, isso é uma novidade. Nunca ouviu, nunca parou para pensar nisso. Evolução contínua. Lembra quando eu falei lá atrás que mapa não é território? E de vez em quando o terapeuta vai acolher o outro dentro do seu mapa. E aí corre um risco muito grande de julgamentos. De, essa pessoa não faz isso porque é preguiçosa. Essa pessoa não faz aquilo por causa de XPTO, por causa de ABCD. E não. Às vezes essa dor está em você, não está no outro. Por isso, evolução contínua. Uma coisa que a gente sempre vai aqui, ó, pontuar em todas as lives que a gente puder, é que o terapeuta também precisa de terapia. Ele também precisa ir lá entender as questões dele, que talvez o limite para fazer um outro atendimento, né? Muitas vezes a ferida do terapeuta está tão latente que ele não consegue ajudar o outro, né? E isso desconecta, porque o seu cliente percebe. Ele entende também, você não está falando, mas ele entende que alguma coisa não está bem, né? Isso é muito importante. E por fim, óbvios precisam ser ditos, a amorosidade, evolução contínua, movimento, sair do estado atual. Isso aí, Gouveia. 5 anos atrás, eu tinha um determinado conhecimento, eu não conhecia nem PNL. Conheci PNL, conheci hipnose, conheci outras técnicas, formação neurosistêmica e vou continuar minha evolução. Isso é importantíssimo para todos nós. Isso não deve parar nunca, porque senão a gente fica ali paralisado. E às vezes a gente já não tem mais ferramentas para ajudar o cliente. E tá tudo bem. Hoje eu não conheço, eu tenho até curso de hipnose não verbal, mas não utilizo. Ó, vai lá no Gouveia, vai lá no Gogo. Eles fazem isso com muito mais maestria do que eu. Pronto. A sua necessidade cliente é essa, vai lá. Olha, você está no Rio, você está no Sul, vai lá, tem colegas para isso. E quando eu falo amorosidade, gente, é entender que o cliente muitas vezes chega na nossa frente, alguns vêm só para dar um up de vida, mas a grande maioria vem com uma dor, uma ferida muito aberta. É olhar com carinho para aquele ser humano. Parece óbvio. Óbvio precisa ser dito. Tá? A gente precisa parar e olhar para aquele indivíduo, para entender as dores dele, falar com ele com empatia, entendendo, escutando o que ele responde, prestando atenção ao que a gente fala. E aí eu quero fazer aqui uma pergunta para todos vocês. Aqui a gente está falando muito do outro, de como a gente lida com o nosso cliente. Talvez alguns aí já tenham até pensado um pouquinho nos seus familiares, nos seus especiais. E aqui eu quero fazer uma provocação para cada um. A Lilian já pôs até a mãozinha ali na boca, porque ela já sabe que vai vir uma coisa ali, assim, ó, para dar uma mexidinha ali. Pois é. Quantas vezes você deixou de comunicar com você mesmo com empatia, entendendo a sua história, escutando as suas dores, prestando atenção ao que você fala, como você se comporta. Você não prestou atenção na sua evolução. E talvez não tenha se tratado com a amorosidade que você merece. Já tive uma resposta, não vou contar quem, para não ficar gravado, mas uma pessoa que escreveu assim muitas vezes. Pois é, muitas vezes. Quem nunca?
É mais fácil se julgar, foi outro comentário escrito aqui, todos os dias. Ouvir isso é muito terapêutico. Essa é a função. Essa é a função dessa live. Parece ser coisa muito óbvia para algumas pessoas aqui, porém o óbvio precisa ser dito, a gente precisa refletir no óbvio. Às vezes, a gente quer falar para o outro e esquece que o ouvido mais perto da boca é o nosso. Tudo aquilo que você está falando para o outro. E tudo aquilo que você fala de si mesmo. Quem aqui, a primeira pessoa que deixamos de ouvir somos nós mesmos. Perfeito, Durante. Perfeito. Quantas vezes, ao longo da sua vida, eu tenho 40 na jornada, cada um de vocês aqui põe a sua idade aí, nesse número agora. Quantas vezes nos XX anos da sua vida, talvez você tenha dito coisas do tipo, nossa, como eu sou burra. Nossa, eu sou muito besta. Nossa, que burrada que eu fiz. Isso, Lilian, põe até aquela mão assim, nossa, que... Eu vou usar palavrão, gente, que merda. Quantas vezes você deixou de olhar para a sua história entendendo os caminhos pelos quais você passou? E aí eu volto, não vou contar para ninguém a idade, Marcinha. O que acontece na live presencial fica na live presencial. Só sabe quem está aqui, a idade da Marcinha. O Wagner nem consegue mensurar quantas vezes ele falou isso para ele. Quantas vezes a gente deixa de olhar para nós mesmos com a empatia. Quando compreendemos o óbvio, mais uma camada que compreendemos, exato. É isso aí, Gouveia. Quanto mais a gente aprende sobre nós mesmos, mais a gente evolui. E quanto mais a gente evolui, mais a gente pode ajudar o outro a evoluir. Vocês já pararam para pensar nisso? Que às vezes a gente está tão paralisado num lugar que não dá agora para eu estender a mão e puxar o outro. Porque agora eu preciso que alguém estenda a mão e me puxe para que eu vá. Por isso eu sempre vou defender, vai fazer terapia, gente. Não tem nenhum problema da gente fazer terapia. É um carinho, é um amor que a gente faz isso, Lília. Por isso a necessidade do terapeuta fazer terapeuta. Se conhecer, obrigada, beijo, André, muito obrigada pela sua presença. Às vezes, a gente se conhecer vai ajudar o outro, somos um grande elo de corrente, isso Durante. Ouvir a gente, escutar o que nós falamos, prestar atenção no que a gente está falando para o outro. Sabe aquelas coisas que às vezes, aquelas piadinhas que a gente faz sobre nós mesmos? É uma comunicação. E quanto mais essas piadinhas surgem, mais nos desconectamos de nós mesmos. Menos colaboramos com uma linguagem terapêutica para nós mesmos. Mais a gente vai se enfiando no buraco. Gente, é muito importante que a gente se atenha. PNL é isso. PNL é comunicação. É saber como que a gente se comunica com o outro e conosco. Tá? Por isso que eu chamo a atenção. Por isso que eu coloquei aqui que o óbvio precisa ser dito. E agora, para a gente chegar aqui no finzinho da nossa live, talvez alguns aí estejam se perguntando o seguinte. Tá, Gisele, você falou um monte de coisa aqui, entendi. Você que deixou uma reflexão para eu fazer no meu dia a dia. Mas e qual que é a melhor forma de eu me comunicar? E aí, como é que eu faço agora? Como é que eu me comunico? Né? Porque lá a promessa era a linguagem terapêutica, a forma como a gente se conecta, né? A comunicação que conecta. Gente, não existe fórmula pronta. Não tem.
A melhor forma de você se comunicar é, primeiro, você entender quem você é, a sua essência, o seu jeito. O Orlando escreveu uma frase linda aqui. A melhor forma de eu me comunicar é o que eu sei. É isso. É como você é. Se eu vou me comunicar com uma pessoa que tem um nível de instrução maior, eu vou usar também uma linguagem mais rebuscada, mais elaborada, eu já vou tratar essa pessoa de uma forma que ela compreenda o meu nível de comunicação. E se eu estou falando com uma criança, eu vou falar de um jeito mais próximo de uma criança, como ela entende. Então, quando a gente tem empatia, a gente entende, a gente escuta o outro, a gente também agora pode transformar a nossa forma de se comunicar. Alguns de nós vai falar de uma forma mais reta, mais seca. Outros vão falar mais com jeitinho, com mais amorzinho, com mais um tom mais curador, aquela voz que abraça. Quem está certo e quem está errado? Se eu quiser falar como a Lilian, se eu quiser falar como o Durante, se eu quiser falar como o seu Homero, não sou eu. São vocês. Assim como se alguém quiser falar exatamente como eu falo, não vai conectar com o seu cliente, porque esse é o meu jeito de falar. Então, a melhor forma de se comunicar é saber qual é a sua forma. A gente pode modelar. Aprendo muito com o Luciano, aprendo muito com o Durante, aprendo muito com a Marcinha. Às vezes a gente bate papo lá no privado, eu aprendo muito a falar com a Marcinha. É uma delícia a gente conversar com a Marcinha no privado. Usar a comunicação simples, se faz entender e ela penetra no coração sem doer. Orlando, que contribuição incrível, que comunicação incrível para a gente deixar aqui com as pessoas. É isso. Encontre a sua forma de se comunicar, levando em consideração esses pontos de comunicação. Existem palavras que conectam, existem palavras que desconectam. Então, eu dei aqui como exemplo, por exemplo, o palavrão mesmo. Algumas pessoas vão se conectar com alguém que fala palavrão, outros não. Então, escuta como que o cliente se comunica. O cliente fala no nome de Deus, do guia, do santo. Você pode utilizar isso. Ele não fala, ele é um cliente que fala de uma forma mais racional, você vai se comunicar de uma forma mais racional, sem perder quem você é. Não é isso. Não é deixar de ser quem você é, mas ouvindo aquele ser humano e usando aquilo que ele traz para você. E, claro, leve sua voz para o mundo. Esse aqui é uma proposta que eu quero deixar para cada um de vocês que está aqui presente na live ou que está assistindo essa live gravada. Gouveia colocou aqui, após aprender a hipnose, Gouveia eu não consegui ler tudo, Marcinha, depois você vai ler para a gente, porque apareceu rapidinho aqui e sumiu para mim. Leve sua voz. Muitas vezes o terapeuta, ele faz o curso, mas ele fica tão preocupado em ser como o outro, que ele deixa de ser ele mesmo e de fazer o que ele veio fazer. Mas eu não sei fazer hipnose não verbal como Gouveia. Gente, entenda qual é a sua forma de fazer hipnose não verbal. Claro, se tem a técnica, a base, ela é uma. Mas o Gouveia usa a mão XPTO, eu tenho que usar a mão XPTO. Não, você usa a sua mão, faz do seu jeito. Entenda que aquilo chega no outro. Comunicar é entender a linguagem do amor do outro. Exatamente. É a gente entender que o outro, muitas vezes, precisa, ele está lá sedento, esperando a nossa voz. E muitas vezes a gente deixa de ouvi-la, a gente deixa de falá-la, de proferir, de ir lá e ajudar quem precisa.
busca a sua forma, peça ajuda se for necessário, mas faça o que precisa ser feito. Comunique da forma como você entender. Eu gosto da linguagem ericksoniana, vai estudar a linguagem ericksoniana. Não, eu gosto de Dave Elman, eu gosto de indução de choque. Vai fazer. Busca o que melhor se conecta com você. Porque se você não estiver conectado com a sua linguagem, ela nunca vai se conectar com a linguagem do seu cliente. Aqui, terminei. Minha gratidão está aí, meu WhatsApp, está aqui meu Instagram, para quem quiser me seguir. E eu pergunto para vocês, dúvidas, perguntas, comentários, contribuições, eu vou até parar aqui a tela para que a gente agora bata papo Gouveia. Após aprender a hipnose não verbal, eu consegui me comunicar sem dizer uma palavra com o cliente. Perfeito, Gouveia. Tá aí, ó, depoimento do Gouveia. Muitas vezes a gente não precisa falar, a gente se comunica com o olhar, a gente se comunica com um abraço, sabe? O olhar para o outro, o simples olhar terapêutico é uma das comunicações mais poderosas que a gente pode ter, sabe? Você está ali, presente com o seu cliente. Presente é presente, não é presente brincando no seu celular, assim, tipo, Não, é estar presente, de corpo e alma ali, com aquele indivíduo, sabe? Talvez essa seja um dos maiores presentes, isso seja o mais terapêutico que você pode oferecer para aquele ser humano. E aqui, abro espaço, inclusive, para a gatinha da Lê. Excelente. Nós fizemos uma terapia. A minha gatinha tem que aparecer, né? Uma terapia hoje. Foi uma resenha e terapia. Parabéns, maravilhoso. Amei. Eu acho que todo mundo aqui pelos comentários no chat, né? Gisele, faça seu merchan. Já fizemos aí, né? Uma gravação, uma hora de gravação, né? Né, Marcinha? Ia fazer só um comentáriozinho rapidinho, que foi tão forte esse negócio de falar, se abrir para falar, contribuir, que eu estava olhando aqui no chat, praticamente todo mundo se manifestou, né? Deu a sua contribuição com sua forma de interpretar no meio do caminho o que tu estavas falando, né? E um foi conectando com o outro, e eu anotei um monte. Eu anotei um monte porque, para mim, é importante, né? E eu dou parabéns de novo, Gisele. Eu adoro, eu aprendo muito. E esse grupo que estava aqui hoje, realmente, que venham mais vezes. Que venham mais vezes, porque é essa troca que faz as coisas fazerem sentido para o todo, né? Se faz sentido para vocês, faz sentido para mais pessoas. Então, isso é bem legal, bem legal. Parabéns para todos. O problema da Gisele é que o tempo é muito curto, né? 1 hora passa em 10 minutos, não é isso? A gente fica tão empolgado com a conversa que, quando você olha no relógio, você fala, pô, mas peraí, cara, não tem mais para a gente ouvir? Parabéns, Gisele, você é ótima. Muito obrigado. Obrigada, gente. Minha gratidão. Gratidão para cada um de vocês que esteve aqui presente ao vivo e também para quem está assistindo ou ouvindo no Spotify. Quarta-feira, fevereiro, aqui em Campinas está bem calor hoje. Muita gente podia estar aproveitando a vida de outras formas, porém, escolheu investir o seu tempo para aprender um pouquinho mais, né? Para algumas pessoas, mas tudo isso que está falando é óbvio, eu já sei disso. Legal, parabéns para você que já sabe mais uma vez. Pô, essa sacada eu não tinha parado para perceber. E algo que a Marcinha colocou aqui para gente,
que todo mundo contribuiu de alguma forma aqui no bate-papo, falando, colocando palminha, coraçãozinho, enfim, cada um foi participando de uma forma aqui, e isso é muito bom. É comunicar-se. Às vezes o ser humano acha que ele não tem nada para ensinar. Às vezes a gente olha e fala assim, mas eu sei tão pouquinho, o que eu vou ensinar? Imagina, quando você vai olhar o outro, às vezes sabe menos do que você sobre um determinado assunto. Eu posso entender um pouco mais disso, você entende um pouco mais daquilo, a gente junta e pronto. Agora nós dois sabemos mais sobre 2 assuntos. Hipnose é comunicação. Gouveia chegou atrasado, ele não viu a frase lá do começo, Gouveia, vou puxar a orelha do Gouveia aqui, que ele não viu lá que eu coloquei a frase de Milton Erickson, que toda comunicação é hipnótica por natureza, né? É isso aí, Gouveia. Hipnose é comunicação, PNL é comunicação, terapia é comunicação. Se o seu cliente não está aprendendo nada com a terapia, talvez a sua comunicação esteja um pouco falha. Talvez você tenha que entender uma forma. Não, está perdoadíssimo, Gouveia, está perdoadíssimo. Eu puxo a orelha com carinho, Gouveia. Puxo a orelha com carinho. Às vezes a forma que o cliente está ali ouvindo a informação, ele está com um pouquinho de dificuldade de se conectar. Lembra que eu falei que tem horas que eu uso recurso audiovisual, eu vou colocar, às vezes eu uso filme, às vezes eu coloco uma coisa curtinha para que vocês se conectem. Muitas vezes, gente, aqui eu tenho um monte de canetão aqui do meu lado, porque eu desenho coisas para cliente. Tem horas que eu pego papel na gaveta, eu desenho e mostro aqui na câmera para a pessoa, porque às vezes ela não está entendendo o que eu estou explicando. E eu vou confessar para vocês, eu sou o tipo de pessoa que se desenhar eu entendo. Sabe quando as pessoas perguntam pejorativamente assim, quer que eu desenhe? Quero. Desenha que eu entendo, gente. E às vezes o seu cliente também é assim, às vezes ele não tem uma facilidade auditiva, ele tem uma facilidade visual. Desenha para ele, não tem problema nenhum. Às vezes eu até dou a desculpa assim, eu vou desenhar porque é mais fácil para mim. Eu puxo a responsabilidade para mim, a responsabilidade da comunicação é minha. Então, fica aqui alguns artifícios, algumas dicas que eu mesma utilizo muitas vezes com o cliente. Mais uma vez, deixo aqui minha gratidão para cada um que participou. Minha rede social está lá, o @GiselleEugênio. Pode me seguir, pode vir fazer pergunta. Josué chegando no finzinho, aqui uns 45 do segundo tempo para pegar a nossa despedida, pegar a rabetinha aqui da nossa conversa. Podem me seguir lá. Se tiver dúvidas, pode mandar dúvidas, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Põe lá no grupo do WhatsApp do Praticadamente também. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada. Beijo, Marcinha. Com você. Então, obrigada, Gi, foi maravilhoso. Eu já ia escrever aqui que quem não assistiu as tuas lives anteriores, tá tudo lá no canal, vocês podem assistir pelo YouTube para quem gosta de ver, ou ouvir pelo Spotify para quem prefere o auditivo, né? Então, fiquem à vontade, tem vários temas, e é sempre gostoso assim, as lives da Gisele, tá bom? Quem não acompanha o Praticadamente, eu vou pedir para vocês se inscreverem, seja no YouTube, seja de preferência em todos, né? Instagram, Face, YouTube, Spotify, e deixe seu comentário, porque assim como a Gisele veio hoje por causa de uma solicitação de tema, pode vir outros, só que aí vai depender muito do que vocês querem e o que vocês pedem, porque se não pedir, a gente não fica perdido, porque sempre tem alguma coisa para trazer, né? De conhecimento. Mas cachimbo xamânico, pode ser, tu consegue alguém? Vai ter lá do André Ariovaldo vai ter, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada por hoje, pela live de hoje. Espero você... Hoje é quarta, então eu espero vocês na próxima segunda. E para saber o tema, é só entrar no Instagram, que um dia antes, mais ou menos, a gente vai colocar o tema.
para vocês. É toda segunda com laboratório. Já é o laboratório agora, segunda-feira? Ah, perfeito. Então vai ser o laboratório com Durante. O que é o laboratório, para quem não conhece? É a prática de hipnose. O Durante, ele é o diretor do Hipnose, PDM, né, que os assuntos abordados praticamente street hipnose, de entretenimento, o básico é convincer, rapport, enfim, todo o que é necessário, né, que é o primeiro passo para quem quer trabalhar só com entretenimento ou para quem vai entrar na terapia em seguida, tá bom? Não é isso, Durante? Exato. O pessoal, a maior parte das pessoas que participam lá também, tem muito terapeuta, né, que vai para lá, que às vezes tem alguma dificuldade de treinamento, né? E, pô, com essa pandemia, a gente treina, todo mundo treina online, né? E é muito legal, é muito participativo aqui. Eu queria lembrar vocês aqui que nós estamos com um amigo aqui lá de longe, rapaz, é o Dr. João Couto. Ele participou com a gente no treinamento no curso de hipnose não verbal. É uma pessoa maravilhosa, eu gostei de vê-lo aqui. E eu quero vê-lo mais vezes aqui, João. É um prazer ter vocês aqui. O Orlando é nosso amigão aí também, sempre está aí com a gente. Orlando, Homero, Gouveia, William. O pessoal sempre está aí com a gente. Isso daí é um prazer a gente ver a carinha de vocês todos aqui toda semana. Beleza? E segunda-feira agora temos treinamento. Vamos para cima. Vai lá, Marcinha, eu estou tomando seu tempo aqui. Não, que isso, meu amor, é isso mesmo. O convite partindo de você é melhor ainda. E quarta-feira também vai ter mais sobre hipnoterapia. Qualquer assunto que eu ainda não sei na agenda, a Gisele deve saber, mas eu ainda não sei, e logo vai estar lá o convite para vocês. Geralmente no Stories vai ter o link que vocês entram logo aqui na sala, e quem faz parte dos grupos do WhatsApp também recebe lá, que o Durante manda para todo mundo. Durante, Lilian, tá bom? Muito obrigada, gente, e boa noite. Até a próxima.